O advogado e ex-chefe da comunicação do governo de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, chegou a cogitar lançar o pastor Silas Malafaia como candidato à presidência da República em 2026. Essa informação teria sido confidencializada ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo o portal de notícias UOL, Weingarten disse por mensagem em 19 de janeiro de 2023 que Bolsonaro ficaria inelegível e seria bom a direita começar a pensar. E aí a gente vai trazer só um trecho dessa mensagem. Vou abrir aspas, tá? O problema é que tem vários nomes, escreveu o tenente-coronel. Vou meter o Malafaia, pode escrever, disse Weingarten. E aí teve a resposta, sério? Mas tem perna? Interessante isso, disse Mauro Cid. E aí a resposta de Weingarten. Nova eleição de outsider, caso contrário, seremos derrotados. Aí finaliza esse trecho da discussão com Fábio Weingarten dizendo isso. Você, Mota, a informação que veio à tona foi divulgada pelo portal UOL, essa cogitação, uma candidatura de Silas Malafaia. Enfim, a gente sempre tratando desses nomes aventados para a presidência da República, né? Numa dessas, Malafaia já aparece até no próximo cenário de disputa desses institutos. Cada 15 dias a gente observa e destaca uma pesquisa feita, né? Candidato, eu vou lhe confessar que eu achei essa especulação menos interessante do que esse fato do vazamento. Como é que essas conversas foram obtidas? Já foi esclarecido isso? Eu não estava aqui no programa ontem, então não sei se vocês falaram sobre isso ontem. Não. Mas essas não são conversas privadas? Como é que conversas privadas estão de novo circulando por aí? Será que ainda existe privacidade no Brasil? Será que a gente não pode mais falar mais nada com uma pessoa? Eu imagino, né? Essas provavelmente não são as mensagens mais interessantes dessas mensagens que foram vazadas. Com certeza deve ter coisa mais apimentada ainda para ser vazado. Eu acho que, eu sinceramente não vi nada demais nessa conversa. Eu acho que é uma conversa entre duas pessoas que estão trocando ideias, mas o que me intrigou mesmo foi esse fato do vazamento. Como é que isso aconteceu? E vai ficar por isso mesmo? Agora as coisas no Brasil são assim, acabou a privacidade, acabou o direito à privacidade. É isso que eu queria saber. Você, Acácio, Malafaia presidente, a cogitação de Weingarten nessa conversa com Mauro Cid, conversa ainda do início de 2023. Acho que o Acácio, inclusive, perdeu o sinal com a gente. Ele está travado ali. Bom, daqui a pouco a gente fala com o Acácio. Vou passar então para o Cristiano Beraldo. Beraldo, possivelmente mensagens interceptadas no âmbito das investigações, e aí esse trecho foi obtido pelo portal de notícias UOL, né? Essa talvez seja a versão para responder ao questionamento feito pelo Mota. Mas, enfim, é um nome muito forte, muito ligado também ao movimento conservador liberal brasileiro, né, Beraldo? Olha, Canhoto, é o que me parece, essa é uma conversa que faz parte de uma investigação e ela foi vazada para o UOL, que acho que posso dizer isso sem nenhum tom pejorativo, mas é um portal de notícias identificado, alinhado com a esquerda brasileira. Levando isso em consideração, a gente pode supor que talvez o que haja é um esforço para tentar colocar Silas Malafaia, que está sendo responsável pelas manifestações que Jair Bolsonaro tem feito, fez primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, reunindo um número expressivo de pessoas, talvez de queimar, digamos assim, Silas Malafaia, colocando num contexto de interesse político próprio. Que essas manifestações, que as pessoas que estão participando dessas manifestações, ao contrário do que elas imaginam, de que estão indo lá protestar contra casos, condenações abusivas do Supremo Tribunal Federal ou alguma outra pauta de interesse de Jair Bolsonaro, que na verdade elas estão indo lá para aplaudir uma pessoa que tem interesse político. E isso, obviamente, esfria os ânimos, né? Dá um balde de água fria naquelas pessoas que estão indo às ruas
e imaginando que estão defendendo pautas que elas acreditam, enfim, e que valorizam. Me parece, talvez, que esse tenha sido o contexto do vazamento. Agora, o conteúdo em si, me parece que, né, nesse ambiente eleitoral, isso, se não me engano, foi 23, porque 23 já tinha acabado a eleição, não é? Então, enfim, não sei se é de fato já do ano de 23 e essa conversa seria uma referência ao que aconteceria para as eleições de 26, pode ser, mas, sinceramente, essas especulações não têm nada de muito relevante no meu ponto de vista. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer o Acácio Miranda para a direção de TV. Agora sim, né? Vamos ficar nessa. Chamar então o Mota, só para retomar essa reflexão acerca do vazamento das informações. Isso costuma acontecer de tempos em tempos, né? Muitas vezes um jornalista tem algum tipo de conexão com as pessoas que integram a equipe de investigação. Em tese, determinado arquivo deveria ficar restrito àqueles que fizeram parte da investigação, mas muitas vezes um jornalista consegue, por conta do seu contato, proximidade, enfim, algum tipo de negociação, acessar aquele arquivo e muitas vezes trata disso como um furo. Mota, essas são as possibilidades a respeito da divulgação desse arquivo e dessa conversa que, naturalmente, foram obtidas no âmbito das investigações. Mota, quer trazer só o seu complemento em relação a essa análise? Quero sim, eu acho que a gente tem que sempre ter muito cuidado com isso, porque a gente não tem a mínima segurança sobre a veracidade dessas informações. Informações vazadas, que fazem parte de uma investigação, que deveria ser confidencial. Tem alguma coisa errada nessa história. Se a informação faz parte de uma investigação, como é que ela vaza? E se ela vaza, como é que aí ela é divulgada seletivamente, em fatias? E a gente não pode ter a certeza de que isso reflete a realidade. Então a gente tem sempre que proceder com muita cautela e, acima de tudo, a gente não pode achar isso normal. A gente não pode achar que conversas privadas que são protegidas pela confidencialidade e principalmente que fazem parte de uma investigação, elas não podem ser vazadas dessa forma. Isso não pode acontecer. Agora o Acácio de volta. Acácio, acho que são dois aspectos importantes para a gente tratar. Primeiro, o vazamento da informação, do arquivo, aquilo que foi obtido durante uma investigação e que acaba sendo divulgado bastante tempo depois por um veículo de comunicação, e as tratativas e discussões que a gente não sabe se foram feitas em tom de brincadeira, né, de ironia, dadas as circunstâncias da época, ou se foi uma cogitação real, né, a respeito da possibilidade de Silas Malafaia ser lançado como um candidato da direita à presidência da República. Caniato, começando primeiro pelo aspecto jurídico, é bem comum quando são feitas interceptações telefônicas ou quebras de dados em celulares, que seja feita a transcrição de todas as conversas e depois é feito um relatório onde a autoridade policial extrai de toda essa conversa o eventual cometimento de crimes ou as eventuais provas. Então isso é bastante comum. E não é de hoje que a gente discute, basta nós lembrarmos do Bessias e do Tchau Querida. Também foi uma conversa que foi publicizada dentro de um processo. Se a gente entrar aqui, seja no Supremo, seja no STJ, seja nos tribunais estaduais, e procurarmos um processo onde há interceptação telefônica, depois que é feito o relatório, é dada publicidade a essa interceptação, inclusive aos advogados. Nada impede, porque confesso que eu não entrei no processo para ver se essa conversa está lá, que eventualmente ela ainda não tenha sido publicizada, mas os advogados têm acesso, as partes têm acesso e as próprias partes tenham mandado para a imprensa. Um segundo aspecto diz respeito à conversa entre o Mauro Cid
e o Fábio Weingarten. São duas pessoas próximas ao Bolsonaro, mas me parece que eles não têm esse grau de decisão a ponto de decidirem, a ponto de determinarem quem vai ser o candidato do grupo. Me parece que eram ali dois assessores do ex-presidente conjecturando sobre as suas preferências. Isso, no final das contas, não tem efeito prático nenhum, até porque o Silas Malafaia é um aliado do Bolsonaro e nós nunca, antes na história desse país, ouvimos alguém aventar que ele seria o candidato do Bolsonaro à presidência. Então era um bate-papo informal entre amigos, dia 19 de janeiro, ali 10, 11 dias depois do 8 de janeiro, então eles ainda estavam sendo absorvidos por tudo aquilo e estavam discutindo aquele contexto. Pois é, Beraldo, você quer fazer só um complemento em relação à figura de Silas Malafaia, porque já elencamos aqui muitos nomes que foram tratados nas muitas discussões, principalmente governadores mais conservadores ou de centro-direita e de direita, que poderiam disputar a presidência em 26. Mas e essa ideia de um outsider? De tempo em tempo surge sempre um nome, né? Será que esse teria uma boa aceitação? Enfim, trata-se de um religioso muito identificado com o público conservador e que arrasta multidões com as suas pregações, né? Prega na televisão, enfim, e tem sido um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, organiza as manifestações, passeatas e por aí vai. Neto, os outsiders, eles sempre têm espaço na política brasileira, né? Essa política do espetáculo atrai o interesse de gente desinteressada pela política, que acaba votando muitas vezes pelo folclore. A gente precisa lembrar das eleições da década de 80, se não me engano, começo da década de 90 no Rio de Janeiro, em que o macaco Tião, que era um macaco que ficou muito famoso do Zoológico do Rio, recebia mais voto do que muitos políticos. Naquela época, as cédulas eram de papel, você podia anular o seu voto escrevendo ali um nome qualquer, e o macaco Tião era um fenômeno de popularidade eleitoral. Depois tivemos o caso que eu citei mais cedo, do Tiririca, que teve, se não me engano, 1 milhão de votos na sua primeira eleição. Clodovil, um outsider também, 1 milhão de votos. O Enéas Carneiro, que não era por si só um outsider, porque ele já tinha sido candidato a presidente sem sucesso, mas quando se candidatou a deputado federal por São Paulo, ele, no PRONA, que era o partido que ele havia fundado, ele elegeu, salvo engano, mais 7 deputados com ele. As regras naquela época permitiam, o último deputado eleito por São Paulo no PRONA teve menos de 2 mil votos. Portanto, é um fenômeno do outsider. E agora, mais recentemente, tivemos o caso do Pablo Marçal nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, também um outsider, por mais que ele esteja se especializando em conseguir mais seguidores e mais clientes a partir de campanhas eleitorais, mas ele não deixa de ser um outsider. Portanto, o Brasil é esse campo fértil para os outsiders, Caniato. O ponto é que Silas Malafaia já é um agente político, por menos que ele não atue de forma direta na política como candidato, mas ele tem articulações inúmeras em Brasília, ele tem uma bancada que ele próprio ajuda a eleger. Enfim, ele tem já uma presença política muito forte. E se lançar com um risco de perder, pode fazer mais mal do que bem a uma figura que, além desse envolvimento político, é uma liderança religiosa. Agora, Mota, nessas trocas de mensagens entre Fábio Weingarten e também Mauro Cid, eles chegaram a tratar da primeira-dama, ou da ex-primeira-dama, né? Porque o mandato já tinha terminado. E aí falaram uma porção de coisas, inclusive que seria Michele quem colocava a ordem em casa. E aí Bolsonaro acabou reagindo a essas críticas dos aliados, dizendo que eles falaram besteira. E até Mauro Cid chegou a mencionar na possibilidade de Michele se candidatar. Parece que Mauro Cid teria dito, eu prefiro até o Lula. Enfim, de que maneira a gente precisa avaliar essas informações que são divulgadas, a maneira como os veículos acabam noticiando isso?
Quais podem ser as repercussões da maneira como cada veículo trata, das repercussões e desses recortes que são feitos? Eu acho isso uma tolice e uma covardia, Canhato. Eu já tenho quase 2 anos, já faz quase 2 anos que eu discuti com um colega, uma ocasião em que nós falávamos sobre o vazamento. Eu nem me lembro qual foi o vazamento. Talvez tenha sido aquela operação que foi realizada contra os empresários aqui no Rio de Janeiro. Foi isso. Lembra dessa história? Empresários num grupo de WhatsApp, entre amigos, trocando ideias, fazendo comentários políticos. Alguém tirou um print, fez uma denúncia, e os empresários sofreram uma operação de busca e apreensão. Tiveram seus celulares, seus computadores apreendidos, contas bancárias congeladas, por terem feito comentários que qualquer um de nós poderiam ter feito. E aí, essa pessoa com quem eu estava conversando disse que era isso mesmo, que tinha que ter feito isso mesmo, porque os comentários eram absurdos. E aí eu fiz um desafio para ela. Eu falei o seguinte: abre o seu WhatsApp para a gente. Deixa a gente ver tudo que você falou nas suas conversas. Vamos ver se a gente não acha alguma coisa que merecia também uma operação policial. É evidente, em momentos de descontração, em que a gente está conversando com pessoas com as quais a gente tem intimidade, a gente faz comentários que não têm como objetivo serem tornados públicos. Isso que eu acho a grande covardia desses vazamentos, porque eles não têm como objetivo trazer a público informações que são relevantes para nós. Eles têm como objetivo trazer comentários embaraçosos para as pessoas, trazer constrangimento para as pessoas. Uma coisa é quando você tem uma informação, um pedaço de uma conversa, uma tratativa, que demonstra que as pessoas estão planejando cometer um crime, ou cometeram um crime, ou estão fazendo alguma coisa errada. Agora, outra coisa é você pegar uma conversa entre 2 pessoas em que uma delas, por exemplo, elogia a beleza de uma cunhada. Aí você pega isso, publica, né? Coloca a público e traz vergonha, traz embaraço, traz constrangimento para as pessoas. Eu acho que é exatamente disso que se trata aqui. É uma invasão de privacidade sem nenhum objetivo, a não ser trazer constrangimento para as pessoas. Pois é, e aí Jair Bolsonaro participou dessa live, uma entrevista, e ele foi questionado a respeito da troca de mensagens entre os aliados a respeito da esposa dele. E aí ele disse o seguinte, viu, Acácio? Diferentemente da atual primeira-dama, Michele botava ordem na casa. Ela é quem botava ordem. E o pessoal não gostava. Mas não justifica essa troca de mensagens, ainda mais em janeiro de 2023, quando eu estava elegível. Um falou besteira e o outro concordou. E aí ele diz que vai procurar, inclusive, o líder do partido. Ele falou, eu vou conversar com o Valdemar sobre isso. Vamos ver o que fazer. Fecho aspas para a declaração de Jair Bolsonaro. Enfim, um recorte de uma mensagem, a gente não sabe exatamente qual era o tom tratado entre os dois, né, Acácio? Mas 1000 interpretações a partir daí, né? Exato, são muitas as interpretações. Eu disse anteriormente, acho que vale repetir, o fato dessa conversa ter se dado poucos dias, menos de 2 semanas depois do 8 de janeiro, já mostra que havia uma tendência, ou pelo menos uma preocupação de eventuais punições, que eventuais punições surgissem em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e mostra também que eles eram 2 pessoas próximas ao ex-presidente, que, como todos nós, tinham as suas opiniões pessoais em relação a determinadas pessoas. É óbvio que a partir do momento que essa transcrição de interceptação telefônica é publicizada, é óbvio que todos os canais, com os seus objetivos e com seus vieses, farão essa análise e vão puxar a areia para o seu lado. É natural que isso aconteça e acho que é natural do jogo político nos últimos tempos. Infelizmente, acho que é uma coisa triste, mas é uma coisa que acontece há muitos anos no Brasil, esses ataques pessoais, até familiares a políticos, eles ocorrem. Então, repito, infelizmente eles fazem parte do jogo, a gente infelizmente também encara com naturalidade, especialmente
quando afeta aquele contra quem nós torcemos, e não é a primeira vez e não será a última vez. Mas, repito, isso não vai interferir em nada no jogo político de 2026, porque são duas pessoas próximas, mas são duas pessoas que não têm tamanho suficiente, o Mauro Cid nem é próximo mais, que não tem tamanho suficiente para influenciarem a escolha do ex-presidente. Pois é, mas muitos talvez façam a seguinte leitura, que aquele núcleo duro de Jair Bolsonaro talvez seja atingido. Weingarten sempre foi muito próximo a Jair Bolsonaro. E aí, Beraldo, a reportagem também traz a informação que em uma troca de mensagens, Weingarten teria encaminhado um link para Mauro Cid com a notícia que tinha o seguinte título: PL cogita Michele Bolsonaro como candidato à presidência da República. E aí Mauro Cid, sim, teria respondido: prefiro o Lula. E uma risada, a indicação de uma risada. E Weingarten teria respondido: idem. Enfim, parece aquele tipo de informação que se joga na internet para tumultuar o ambiente. Vamos ver no que vai dar, aquelas coisas. Não sabemos exatamente quais podem ser as consequências disso. Mas são coisas pequenas, né, Beraldo? Keneto, claro que desperta curiosidade. Afinal de contas, Mauro Cid era uma pessoa da convivência íntima do presidente da República pelo posto que ocupava. Ele estava ali todos os dias, a todos os momentos, viajava junto, sabia tudo que estava acontecendo. Obviamente, participou ali ou testemunhou conversas, reações, alguma rusga entre o presidente e o ex-presidente e a ex-primeira-dama. E, da mesma forma, Fábio, Weingarten é uma pessoa que se aproximou muito do ex-presidente, recebe o ex-presidente na casa dele no litoral de São Paulo, se não me engano, quer dizer, desfruta ali de uma grande intimidade. E essas duas pessoas próximas à intimidade da família Bolsonaro estavam se manifestando no sentido de dizer que preferiam Lula presidente do que Michele Bolsonaro. É, sem dúvida alguma, uma declaração surpreendente, num tom de brincadeira, num cunho ali de galhofa e tal, mas, enfim, não deixa de ser curiosa essa manifestação. É claro que a gente vai seguir acompanhando essas manifestações, o nome de Michele Bolsonaro sempre cogitado, né, para uma eventual eleição presidencial ou para o Senado Federal, e também há quem defenda que Jair Bolsonaro transfira o seu capital político para Michele Bolsonaro. Mas nessas trocas de mensagens, inclusive os dois aliados de Jair Bolsonaro, Mauro Cid e Fábio Weingarten, chegaram a mencionar que ela seria, entre aspas, né, destruída nesse embate político caso fosse levada para frente essa candidatura. Bom, a gente vai seguir acompanhando.